Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Bom, enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou me apresentar para aqueles que ainda eventualmente não me conheçam. Meu nome é Renato, eu sou sócio responsável pela área trabalhista do Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevitch, Schwerer Advogados. Sou também professor de Direito do Trabalho da FMU, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na FMU. E tem alguns de vocês, eu vejo que vários de vocês acompanham, têm acompanhado os nossos eventos desde o ano passado, né? A gente tem feito uma série de eventos, uma série de palestras sobre os mais variados temas decorrentes da pandemia, não só da pandemia, mas em especial, né? Eu acho que essa onda de webinar começou com o home office, com a história da pandemia, então a gente tem feito uma série de eventos de interesse geral aí, e agradecemos a presença de todos, a gente tem contado, com muita alegria, a gente tem contado com uma presença bastante elevada dos nossos clientes, nossos parceiros. Então, bom, feitas as apresentações e os agradecimentos, o nosso programa aqui de hoje, nós vamos ficar juntos aqui por 1 hora, então das 4 até as 5 horas, acredito que nesse tempo eu consigo cobrir o nosso programa e ainda sobra um tempo no final para a gente responder eventuais perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para já irem mandando as perguntas conforme elas forem, né, surgindo. Podem mandar diretamente aqui no Q&A, né, nessa função Q&A, ou pelo chat. Pelo Q&A fica mais fácil de eu me organizar aqui nas respostas, tá? Mas, eventualmente, no chat também funciona, tá bom? É isso. Fiquem à vontade para já ir mandando as perguntas, mesmo durante o evento, aí eu respondo no final. Às vezes, várias perguntas acabam enfim, a gente acaba cobrindo mesmo no decorrer das coisas, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou projetar aqui um slide, e aí, assim, se você... para quem estiver assistindo ao vivo, né? Depois a gente coloca gravado no YouTube, aí é outra coisa, porque vai estar o formato lá definido. Mas se você está assistindo agora ao vivo, você consegue... mesmo eu projetando o PowerPoint, ele vai ficar maior e a minha câmera menor. Você consegue arrastar, especialmente se você está pelo computador, pelo celular, eu acredito que não seja possível. Mas pelo computador você consegue arrastar para deixar a câmera, né, o meu vídeo proporcional ao tamanho do PowerPoint, porque às vezes é meio chato, né? Se fica uma câmera pequenininha, um PowerPoint grande, enfim. Então dá para você se organizar aí, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, pronto. Peraí. Pronto. Vamos lá, gente. O que a gente vai falar aqui, né? As medidas provisórias, todos devem ter acompanhado, saíram na semana passada, foram publicadas dia 28, né, de abril deste ano. Medidas provisórias 1045 e 1046, né? Essas medidas provisórias, basicamente, elas são reedições das medidas provisórias que já foram editadas no ano passado, né? Nos dois episódios, né, nos dois momentos, o governo levou bastante tempo para tomar medidas para auxiliar o empresariado a lidar com a mão de obra ociosa por conta da pandemia, né? Por incrível que pareça, nesta vez foi ainda mais demorado do que na vez anterior, né? No ano passado, a gente começou, em grande maioria, e a maior parte dos estados começaram as medidas de quarentena em volta por finalzinho de março, né? E logo aí no começo, meio de abril, já saíram as primeiras medidas provisórias, então coisa de um mês, né? Talvez até um pouco menos de um mês. Dessa vez, o endurecimento aí da segunda onda veio ficando claro, né? Desde final de fevereiro, comecinho de março, e o governo levou aí praticamente 2 meses para editar essas medidas provisórias. Então, de fato, era um anseio da classe empresarial, né, e das empresas, porque, de fato, a quarentena, né, as medidas de lockdown, de fechamento da economia, elas geram dificuldades para lidar com a mão de obra, tem muita mão de obra ociosa, né? Então, basicamente, são reedições dessas medidas provisórias, mas com algumas correções, com algumas melhorias, eu diria, né? Então, vamos lá. Primeiro falando de
redução de jornada e salário, né? Então, o que é redução de jornada e salário? O empregado, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, ele passa a trabalhar 6 horas por dia, 4 horas por dia, enfim, 3 horas por dia. Diminui-se o número de horas trabalhadas e, proporcionalmente, se faz uma redução do salário desse empregado. Então, redução de jornada proporcional à redução do salário. Aqui tem uma primeira diferença com relação à medida provisória anterior, né? No ano passado, essa medida podia ser implementada para qualquer empregado, mesmo para empregados que eventualmente tinham sido contratados durante o ano, né? Então, a medida estava valendo ano passado desde abril, né? Então, se você contratou um empregado em maio, junho, você poderia também, caso ele tenha se tornado a mão de obra ociosa, você poderia também implementar. Dessa vez, a medida provisória parte da premissa de que se você contratou um empregado a partir de 28/4, significa que você não está com mão de obra ociosa, né? E não estando com mão de obra ociosa, ele entende que não há necessidade de suspender, né, de reduzir o contrato. Então, esse é um ponto importante, né? Assim, não vai valer para qualquer empregado, só para aqueles que já estavam com o contrato ativo. A questão do prazo, que o ano passado também foi uma confusão, porque, né, era o prazo de 90 dias, depois prorrogava e prorrogou, e foi tendo uma série de prorrogações sucessivas, né? Vigorou no final das contas até dezembro. Dessa vez, o que a gente tem neste momento é prazo de até... A medida provisória fala em até 120 dias, mas já não é. Se você não implementou no dia 28 de abril, quando a medida provisória foi editada, você já não tem mais 120 dias. Por quê? Porque ela usa essa regrinha aqui, ó. Você pode implementar a medida de redução de jornada e salário por até 120 dias, porém, apenas o final dessa redução, né? Então, essa medida ela tem que acabar no final do prazo de vigência da medida provisória, que são 120 dias a contar da sua publicação. Então, ela foi publicada no dia 28 de abril, né? Você contando 120 dias, dá 25 de agosto, né? Não dá 28 de agosto, porque tem lá os meses que tem 31, a gente conta dia por dia, né? Então, você tem 120 dias, limitado a 25 de agosto. Então, veja, se você implementar hoje, já não vai dar 120 dias, porque o prazo máximo do final, do encerramento dessa medida, é 25 de agosto, ok? Pode encerrar antes, então você pode colocar, você não precisa ficar prorrogando, olha, vou fazer por 30 dias, depois qualquer coisa eu faço por mais 30, depois eu faço por mais 30 e assim sucessivamente. Você pode fazer já né, até 25 de agosto, já faz direto e, eventualmente, se houver uma retomada da economia e a mão de obra não se tornar mais ociosa, você cancela, né? Então, dá para cancelar a qualquer momento. Isso facilita, a gente, especialmente o pessoal de RH, essa burocracia de pegar assinatura e comunica sindicato, tem que fazer a comunicação ao governo para ele fazer o pagamento do auxílio, enfim. Então, tem uma série de procedimentos burocráticos que fica resolvido se você faz pelo prazo integral, tá? Mas também você pode fazer por prazos menores e prorrogando, você só vai ter essa burocracia de renovar a documentação. Isso aqui é uma novidade que a medida provisória deste ano traz em comparação com o ano passado. O ano passado não havia não havia definição expressa da abrangência da medida, né? Se podia ser setorial, se podia ser para todos os empregados, se podia ser só para o colega de trabalho não, ou se tinha que ser o setor inteiro, isso não estava claro. A gente entendia, por uma interpretação lógica da lei, que sim, né? Assim, aquela história, você não está proibido de fazer até que a lei diga, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não tiver escrito na lei. Se a lei não tiver estabelecendo que você não pode fazer de distinção entre os empregados, por que não, né? Era comum empresas terem um empregado do setor que estava com a mão de obra excedente, ociosa, né? E o outro não. Então, eu vou suspender um e o outro não, né? Parecia fazer sentido. Agora, a medida provisória veio falar que isso está liberado, né? Então, ela permite de fora setorial, departamental, parcial, que a gente entende que parcial, portanto, não precisa ter uma regra lógica, né? Ou na totalidade dos postos de trabalho. Então, é uma questão que veio resolver.
Aí a questão de acordo, né? Muitas empresas questionavam, pode por meio eletrônico, porque está todo mundo em home office, então como é que eu vou fazer para pegar a assinatura do empregado? Contratos eletrônicos, via de regra, já têm validade, né? Então a gente vinha defendendo, inclusive, que sim, poderia ser por meio eletrônico. Mas agora a medida provisória deu mais segurança, ela diz, pode ser expressamente por meio eletrônico, né? Então, veja só, ano passado já tinha uma regrinha de o que podia ser feito por acordo sindical e o que poderia ser feito por acordo individual. Houve uma pequeníssima alteração nessa regra. Então, veja só. Primeiro, pode fazer por acordo individual. Esse acordo individual pode ser eletrônico, continua tendo a obrigação de enviar ao sindicato. Então, você tem 10 dias para comunicar ao sindicato. Você faz o acordo individualmente com o empregado, mas em 10 dias você envia esse acordo para o sindicato tomar ciência. E essa nova medida provisória põe uma regrinha que a anterior não dizia, né? Agora, o acordo individual ele só pode entrar em vigor 2 dias após. Então, você precisa negociar com o empregado e enviar 2 dias antes do início da vigência, tá? E aí, como é que funciona? Então, qual é a redução de jornada e salário que pode ser feita por acordo individual? Para que você não depende do sindicato? Você não depende do sindicato para fazer uma redução de jornada e salário de 25%, não é até, é 25%. Tá? Percentual fixo de 25%. Se 25% de redução de jornada e salário resolver para você, ótimo, você pode fazer por acordo individual, não importa qual seja o salário do empregado. Pode ser um salário mínimo, pode ser um empregado que ganha 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil reais, pode ser feita individualmente. Agora, se você quiser fazer nas outras opções, e continuam as mesmas opções que tinham no ano passado, 25%, 50% ou 70%. Essas são as opções. Se você quiser fazer de 50% ou de 70%, aí não é com todos os empregados que você pode fazer o acordo individual. Você vai precisar, em tese, do sindicato. Os que você pode fazer o acordo individual são os empregados que ganham salário igual ou inferior a R$ 3.300, R$ 3.300, 3 salários mínimos, tá? Ou empregados que ganham salário igual ou superior a 12.867,14 e tenham um nível superior, né? Você fala, nossa, Renato, mas por quê? É aleatório? Não, né? Basicamente, gente, até esse teto de 3.300, o empregado não vai ter uma perda significativa da sua renda. Por quê? A gente vai ver que o governo vai fazer uma complementação do salário. Então, o valor do salário que você reduzir, o governo vai pagar um auxílio. Então, para empregado, só que o auxílio do governo tem um teto, né? Não vai complementar todo o salário, caso o salário do empregado seja muito grande. Então, para empregados que ganham até 3.300, a complementação salarial do governo garante que ele não tenha uma perda significativa. Então, por isso, em alguns casos, na maioria dos casos, inclusive, nem tem perda, ele vai manter o mesmo valor líquido, né? Então, por isso que a lei permite que com ele você faça o acordo individual. Acima disso, o empregado já vai ter perda. Ele não vai conseguir, mesmo ele recebendo integralmente o auxílio do governo, ele vai ter uma perda no poder, no valor líquido mensal que ele recebe, né? Então, por que a partir de 12.867 pode? Porque a reforma trabalhista de 2017 estabelece que esse empregado que ganha acima de 12.800, na verdade a lei fala em 2 vezes o teto de benefícios do INSS, né? Hoje, o limite máximo de benefícios do INSS dá 6.000 uns quebrados, né? Multiplicando isso por 2 dá 12.867. Então, a lei já prevê, a reforma trabalhista, lembra daquela história de prevalência do negociado sobre o legislado? Né? É disso que a gente está falando. Este empregado que ganha 2 vezes o teto de benefícios do INSS e tem a nível superior, ele tem liberdade para negociar diretamente com o empregador. Tá? Então, por isso, a reforma trabalhista permite a negociação direta e a medida provisória está dando validade a isso, tá? Muito bem. Aí, independentemente do salário, veja, independentemente do percentual, então veja, qualquer que seja o salário do empregado, então mesmo se ele está aqui no meio, tá? O empregado que ganha 3.500, 4, 5, 6, 12, 11.400, então qualquer que seja o salário e qualquer que seja o percentual, 25, 50 ou 70, você pode também fazer por acordo individual, e isso aqui é novidade, no anterior não existia, você pode fazer por acordo individual, desde que você garanta a complementação
do que ele vai receber. Ele vai receber um pedaço do salário, né? Ele vai ter uma redução do salário, mas ele vai continuar recebendo um pedacinho do salário. Aí ele vai receber uma complementação do governo, né? E a empresa pode, a gente vai ver na sequência, a empresa pode fazer uma ajuda de custo, né? É voluntário em alguns casos, mas se você quiser fazer sem o sindicato, você vai ter que complementar de modo que o empregado garanta o mesmo líquido, tá? Então, essa é uma vantagem. Não estaria tendo perda para o empregado, porque, né, assim, apesar de que essa redução que garante o líquido para o empregado significa uma perda de encargos, né? O governo está abrindo mão de encargos sobre o valor da ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória não tem natureza salarial. Então, basicamente, é você transformar parte do salário do empregado em uma ajuda indenizatória sem salário. Agora, veja que isso precisa ter uma redução proporcional também da jornada, tá? Caso isso não aconteça, tem penalidade. A gente fala da penalidade já. Muito bem. Aí, outros percentuais ou empregados não incluídos acima, então, se você quer um percentual que não seja 25, 50 ou 70, ou se você quer um empregado cujo salário está ali naquele meio e você não vai fornecer ajuda compensatória para garantir o líquido, aí você precisa da anuência do sindicato, ok? Muito bem. E aí, essa a gente viu a redução de jornada e salário, agora a gente fala da suspensão do contrato. Basicamente, gente, a gente vai ver que as regras são basicamente as mesmas, né? A diferença é exatamente o objeto do acordo, né? Lá a gente tem um acordo para reduzir o salário e a jornada, então o empregado trabalha menos e ganha menos. Aqui a gente tem suspensão do contrato de trabalho. O empregado não trabalha e, portanto, não recebe salário, né? Como é que funciona? Também, mesma regrinha, vale apenas para contratos de trabalho celebrados até a publicação da medida provisória. Então, novos empregados não podem ter o seu contrato suspenso. Também tem a mesma limitação, até 120 dias, porém limitado a 25 de agosto. Também pode encerrar antes, então, de novo, vale a pena para você evitar ter que ficar comunicando ao sindicato, comunica o Ministério da Economia, faz o acordo com o empregado, etc. Você pode fazer já direto até 25 de agosto e, se for o caso, você antecipa a vigência, antecipa o encerramento, tá? E também fala a mesma coisa, já resolve aquela nossa dúvida se podia fazer para um empregado ou para outro não. Benefícios, né? Obrigatório manter benefícios. Tem que manter. Na redução de salário e jornada, a medida provisória nem fala de manter benefícios, mas a interpretação óbvia é assim, tem que manter, né? Assim, você não tem autorização, ainda que você esteja reduzindo proporcionalmente a jornada e o salário, não existe uma autorização para você reduzir ou suprimir nenhum benefício. O único benefício que pode ser suprimido, quando o empregado está em home office, né? Não tem nem a ver com suspensão de jornada de salário, home office, é o vale transporte, porque ele não está usando o transporte público para se locomover, né? Fora isso, gente, tem que manter, e aqui, expressamente no caso da suspensão, a medida provisória diz que tem que manter os benefícios, tá? Aí a mesma regra, né? O acordo individual também pode ser por meio eletrônico, também precisa ser enviado para o empregado com 2 dias de antecedência, 2 dias corridos, né? Então você manda hoje para valer daqui a 2 dias, desde que ele assine, e comunicação também posterior ao sindicato em até 10 dias. Você tem que comunicar ao sindicato e o Ministério da Economia, tá, gente? Para o empregado conseguir receber o benefício. A mesma regrinha. Você pode fazer por acordo individual para quem tiver salário de até 13.300, ou para quem tiver salário acima de 12.867,14 e nível superior. E aqui a gente está falando de zero, né? A suspensão do contrato, o empregado não trabalha e não recebe o salário, né? Então, por isso que a lei ela limita esses valores, né? Ou independentemente do salário, desde que não haja perda líquida, ou seja, desde que você faça essa conta. Olha, eu vou suspender, o governo vai pagar aqui uma complementação e eu vou me obrigar a pagar a diferença. É basicamente você converter salário em ajuda não compensa, em ajuda indenizatória, tá? O custo para você vai ser o mesmo, você vai economizar com os encargos, né? Encargos e tributos, certo? E as demais hipóteses, se você tem um empregado com salário neste miolinho aí, né, entre 3.300 e 12.800, ou se você não vai garantir que ele receba o mesmo líquido, você precisa do sindicato para fazer esse acordo, ok? Aí, como eu falei, né, tem uma ajuda compensatória, né? Ou seja, a empresa precisa pode fazer um pagamento de uma indenização. Veja que ela é obrigatória, né?
no caso da suspensão, de até 30% do valor do salário do empregado, no mínimo 30% do salário do empregado, a empresa tem que pagar essa ajuda compensatória se no ano calendário 2019 ela teve uma receita bruta superior a 4,8 milhões de reais. Então, isso é a linha de corte de pequena e média empresa. Né? Pequenas e médias empresas não estão obrigadas a fazer a complementação, elas podem suspender o contrato de trabalho, o governo vai lá e paga a diferença. Né? Salvo aquela medida lá, se você quiser, para aqueles salários, aí você é obrigado a fazer para aquela faixa salarial que está fora. Se você não quiser convidar o sindicato, você precisa fazer a complementação. Né? Agora, independentemente do salário, independentemente de qualquer regra, se a sua empresa é uma empresa, não é micro e pequena empresa, então ela teve um faturamento em 2019 superior a 4,8, ela precisa fazer uma ajuda compensatória de pelo menos 30%. Tá? Para os demais é facultativo, né? Então pode fazer ou pode não fazer. E qual é o percentual? O percentual vai estar previsto no acordo. Como ela é facultativa, pode ser 0, então não precisa ser 30, né? Você pode ser 0, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 1 e assim por diante. Não tem natureza salarial, é aquilo que eu falei, né? Em algumas situações, se você vai garantir o mesmo líquido, basicamente você está economizando contribuição previdenciária, você está economizando reflexo em férias, reflexo em FGTS, você está economizando FGTS, INSS e o imposto de renda que você não vai reter na fonte. E, além disso, tem uma outra vantagem, que este valor é considerado como uma despesa dedutível para fins tributários, né? É uma despesa operacional dedutível da empresa no imposto de renda e na contribuição do lucro líquido para empresas de lucro real. Ok? O que mais? Opa, aqui. Se você fizer essa medida pro forma, né? Então, ou seja, eu vou aproveitar essa redução de salário, né? Eu quero aproveitar essa possibilidade, porque eu posso garantir o mesmo líquido para o empregado, ele não vai ter perda nenhuma, só que eu deixo de recolher os encargos. Né? O governo ainda paga um pedaço com essa ajuda, né? E a diferença eu pago, mas eu pago sem encargos. Se você fizer essa opção por fazer esse tipo de medida sem que haja a efetiva suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada, a empresa fica obrigada a pagar a remuneração do período. Então, assim, basicamente isso fica nulo, né? Isso que você pagou entra como uma gratificação, você é obrigado a pagar o salário e eventuais penas ainda previstas no acordo, né? Agora, assim, o difícil é a gente provavelmente esse tipo de situação ocorre por denúncia, né? Porque o fisco não teria condições de confirmar se efetivamente houve ou não trabalho, né? Mas havendo a constatação, há essas penalidades, tá? Nas medidas anteriores, né, nas medidas provisórias do ano anterior, já havia a regra de garantia no emprego. Então, uma compensação, uma contraprestação, uma garantia para o empregado que teve a jornada de salário reduzido, garantia no emprego. Ou seja, ele não pode ter o empregado ou empregada que celebrar estes contratos de redução de jornada ou de suspensão de contrato, ele não pode ser demitido durante o período em que vigorar a redução jornada e pelo mesmo período após. Então, vai depender, o tamanho da estabilidade, da garantia do emprego que ele tem, vai depender do tempo que durar a suspensão ou a redução. Né? Se ele ficar suspenso por 30 dias, ele não vai poder ser demitido nestes 30 dias e mais 30 após. Se ele ficar suspenso por 120 dias, nem dá 120, né? Por 90 dias, ele vai ficar 90 dias, esses 90 que ele está suspenso, e mais os 90 após, e assim por diante. Ok? Para a gestante, essa aqui é uma novidade trazida pela medida provisória deste ano. Né? A anterior não falava nada disso, porque, veja, a empregada gestante, ela já tem a estabilidade, ela já está estável, ela já não pode ser demitida. Né? Então, se você suspende o contrato de trabalho da gestante, em tese, havia se acumulavam, né, duas vantagens. Agora, essa medida provisória diz que não se acumulam, uma se sobrepõe à outra. Então, quando acabar a estabilidade da gestante, né, 5 meses após o parto, começa a vigorar a estabilidade pela medida provisória. Ok?
Exceto justa causa, também tem uma novidade aqui, né? A redação anterior, ela só falava justa causa e pedido do empregado. E era uma dúvida, e se houver rescisão por acordo, né? Tanto o empregado quanto que é uma possibilidade nova de rescisão do contrato de trabalho trazida pela reforma trabalhista, né? Como é que faz? E aí, continua valendo a medida, a redução de jornada? Perdão, continua valendo a garantia do emprego, suspende, e aí? Né? Agora está resolvido. Né? Então, perde direito à garantia do emprego se for demitido por justa causa, se o empregado pedir ou se houver a rescisão por acordo. Muito bem. E aí a pena é justamente você pagar o percentual que varia de 50% a 100%, porque depende do gravame que a medida apresentou para o empregado. Quanto maior o gravame, então, por exemplo, se ele teve uma redução de 70% do salário da jornada, aqui ele vai receber 100% dos salários devidos durante o período de estabilidade. Se ele teve um gravame pequenininho, ele só teve uma redução de 25%, caso não seja respeitada a estabilidade, ele vai receber 50%. Tem uma tabelinha lá, então, de acordo com o tamanho do benefício que a empresa teve com a medida, é maior a penalidade para ela. Aí você me pergunta, Renato, posso fazer as duas medidas? Eu posso fazer primeiro uma redução de jornada, aí depois eu vou suspender o contrato, aí depois eu quero fazer a redução de jornada de novo? Pode. Você pode fazer isso, desde que o prazo máximo seja lá respeitado até 25 de agosto, tá? Esses prazos, gente, que eu estou colocando aqui, são os prazos da medida provisória. A gente, obviamente, sabe que medida provisória é uma, como o próprio nome diz, né, é uma medida provisória. Então, ela depende de aprovação do Congresso Nacional, né? Eventualmente, o Congresso Nacional pode prorrogar esses prazos, tá? Então, pode ser que esses prazos sejam aumentados. Como também pode ser que a medida provisória não seja convertida em lei pelo Congresso Nacional. E aí, neste caso, o prazo é esse mesmo. Tá? Então, a gente vai ter que ir acompanhando isso mais ou menos da mesma forma que a gente fez no ano passado. Né? E aí, como eu falei, né, além dessa ajuda de custo que a empresa pode ser paga, o governo também vai pagar um auxílio financeiro para esses empregados que tiverem o seu contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida. Né? Então, a redução, o auxílio também é pago a partir da data em que começou a vigorar a redução de jornada ou suspensão do contrato, desde que você tenha informado. Então, tem lá um prazo de 10 dias para informar o governo. O ano passado, o governo demorou para lançar, inclusive, o site, né, do Ministério da Economia, que a gente fazia o lançamento. Há pouco agora, antes de começar o nosso evento, eu estava tentando localizar, que eu não localizei. Então, o site do semestre passado, ele continua em vigor, né? Só que ele ainda faz referência às regras da medida provisória anterior. Então, eu tenho dúvidas se o site vai ser o mesmo, né? Que era um Ministério da Economia /BEM, alguma coisa assim, que é o benefício emergencial, alguma coisa assim. Então, se alguém aqui já souber, né, porque pode ter gente que já até fez, e puder compartilhar aqui comigo no chat, eu compartilho com os demais esse link, tá? O link pelo qual você precisa informar o Ministério da Economia que você fez a suspensão. Se você não, suspensão ou redução, se você não informar no prazo de 10 dias, significa que o governo não vai pagar o auxílio emergencial e você fica obrigado a pagar o salário, ou seja, essa suspensão fica sem efeito, tá? Então, é importante que seja feita a comunicação em até 10 dias. Muito bem. Aí, esse auxílio do governo, o valor de referência é o seguro-desemprego, né? Então, também é proporcional à perda que o empregado vai ter. Quanto maior a perda, se ele vai ter a suspensão total do contrato de trabalho, ele vai receber a integralidade do seguro-desemprego. Se ele está tendo uma pequena perda, uma 25%, ele recebe um percentual menor do seguro-desemprego, tá? O seguro-desemprego aqui, gente, é mera referência, é uma base de cálculo que ele escolheu para ter um parâmetro, né? Não significa que a pessoa está recebendo seguro-desemprego, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seguro-desemprego, ela vai continuar tendo o direito de receber lá na frente quando ela for demitida, ou não, né? Se ela pedir demissão. Então, é outro direito. Aqui, a gente está usando, é um outro auxílio financeiro decorrente dessas medidas emergenciais, que está usando como referência apenas o seguro-desemprego, tá? Por isso aqui, como eu acabei de falar, não exclui o direito ao seguro-desemprego após a demissão.
E aí, gente, a gente tem outras medidas. Foram duas medidas provisórias, né? A 1045 e a 1046. Elas, como eu falei, elas estão, de certa forma, equiparadas com as medidas provisórias 927 e 936 do ano passado. Lá atrás, da mesma forma, você tinha duas medidas, uma tratava especificamente dessas questões de auxílio emergencial, de suspensão de contrato, de redução de jornada, e a outra tratava de outras medidas. Na verdade, ela veio antes, né? Essa que a gente vai tratar agora é a 1046. Ano passado ela foi a primeira, né? Foi aquela que falou de férias e tal. Então, a primeira medida que a medida provisória 1046 traz é o home office. Aqui, gente, não tem grandes novidades, né? Assim, basicamente, ele repete o texto da lei. A única vantagem relevante que ele traz, mas na altura do campeonato penso que nem é mais vantagem, lá atrás era, né? Porque a gente saiu todo mundo em março do ano passado, estabanado, atabalhoado, fechando o escritório, correndo para casa com medo de coronavírus, e ninguém sabia, ninguém se deu conta que para formalizar home office, a legislação estabelecia a necessidade da formalização de um aditivo contratual. A CLT diz isso, né? Que o home office precisa ser formalizado por escrito, né? Aqui, e aí lá atrás ninguém fez isso, né? Então, para consertar essa situação lá atrás, a medida provisória que saiu em abril do ano passado, ela falou, olha, o home office pode ser formalizado a posteriori. Você tem até 30 dias após o início do home office para formalizar o documento, tá? Agora a mesma coisa. Então, você precisa formalizar também por escrito, mas ele deixa você formalizar daqui 30 dias. Como eu falei, é pouco relevante, porque provavelmente a maioria de nós já estava em home office, alguns retornaram, mas nem todos, né? E as regras, gente, eu já fiz acho que 2 ou 3 webinars sobre home office. Então, as regras continuam as mesmas. Recomendo, quem tiver dúvidas sobre o webinar, dá uma olhada, entra lá no nosso canal no YouTube, né? YouTube Lacaz Martins, que você vai encontrar essas lives. Uma delas, inclusive, eu fiz com a Denise, que é uma querida amiga e parceira nossa, que é gestora de recursos humanos, e ela traz aí dicas e orientações sobre como fazer a gestão de pessoas, porque a gente não sabe, né? A gente está acostumado a gerir equipe presencialmente, né? Então, como é que eu faço para garantir o engajamento, a produtividade, enfim, a qualidade, né? O sigilo de informações, etc. Então, recomendo essa live lá que eu fiz com a Denise. Tem outra também que eu tratei das regras do home office. A gente fala da obrigação de formalizar o documento, né? Que aqui está suspensa por 30 dias, mas é importante fazer. Inclusive, com relação à formalização do documento, eu estou escrevendo um artigo sobre home office. Eu fiz uma pesquisa, estou fazendo, inclusive, a pesquisa com centenas de trabalhadores, né, se as empresas estão cumprindo as regras do home office. É incrível, gente, o volume de respostas no sentido de que as empresas não documentaram por escrito, né? E isso é uma besteira, é um tiro no pé, porque assim, de todas as regras do home office, essa é a mais fácil de fazer. É só você fazer um contratinho e pedir para o empregado assinar. Né? Pelo menos você já documentou ali, aí você vai documentar que ele não está cumprindo horas extras, você vai documentar que você entregou o computador, etc e tal. Essa é a mais fácil. Depois, assim, aí você tem outras questões que são muito mais complexas, né? Tipo, você precisa dar um treinamento para ele prevenir doenças, você precisa pagar um valor de auxílio para ele pagar a conta de luz, a eletricidade e a energia elétrica, você precisa fornecer os equipamentos, enfim, tem outras medidas que são de cunho mais complexo e envolvem custo, inclusive. Então, a implementação dessas outras medidas é mais difícil, né? Então, até entendo que muitas empresas não as façam. Agora, essa de fazer por escrito, né, não tem porquê. E se você vai receber uma reclamação trabalhista, imediatamente a primeira coisa que o juiz vai pedir é o aditivo escrito. E se você não tem o aditivo, pronto, o seu empregado não estava em home office. Você perdeu todos os benefícios, o principal deles, horas extras, né? E isso não vai te eximir de ter que pagar eventuais indenizações, o auxílio da internet, etc e tal. Então, fazer o documento por escrito, gente, uma dica que recomendo façam, é importante, né? Mas, como eu dizia, nesse outro webinar, você vai encontrar lá, falando do documento escrito, das despesas, né? Do fornecimento de equipamento, de acidente do trabalho, do treinamento, etc. Então, essas medidas todas continuam vigorando.
Aí ele traz uma medida que foi bastante utilizada no começo do ano passado, né, na primeira onda da pandemia, antecipação de férias, porque a gente estava lá com a mão de obra ociosa, a empresa fechada, diminuiu vendas, diminuiu, né, pessoal que trabalha com serviços, né, assim, restaurante, né, e aí, como que você faz, né? Cai muito, né? Ou mesmo outros tipos de serviços, que você tem muita mão de obra ociosa. Então, se você não quer partir para uma medida tão drástica como a suspensão do contrato, como a gente viu há pouco, que pode ter implicação, uma perda na remuneração do empregado, né? Ele vai receber o auxílio compensatório do governo, mas às vezes isso não é suficiente para garantir o mesmo patamar líquido que ele recebia. Então, se você não quer partir para uma medida como essa, você pode antecipar férias. O que é antecipar férias? É você conceder férias para quem não tem direito a férias, né? Se o empregado já completou o que a gente chama de período aquisitivo, né? Que é aquele período de 12 meses trabalhado, ele já tem direito a 30 dias de férias. Então, a cada 30 dias trabalhados, o empregado tem direito a 30 dias de férias. Se o empregado já conquistou o direito, ele já tem férias a gozar, ótimo, né? Então, não estamos falando de antecipação de férias, estamos falando de férias normais, né? A gente está falando, quando a gente fala em antecipação, é realmente antecipar férias que ele não tem direito ainda. Ele vai, por exemplo, ele vai ter que trabalhar até dezembro deste ano, ele foi contratado em janeiro. Ele vai ter que trabalhar até dezembro para completar 12 meses, para aí sim ele ter o direito de 30 dias. Antecipar férias é você dar as férias antes, ele já tira as férias, sai de férias, descansa, né? E lá o ano que vem ele já está tirado, né? Então é você antecipar. Aqui, além da antecipação das férias, ele te traz a vantagem de poder diferir o pagamento. Via de regra, vocês sabem que as férias precisam ser remuneradas com um adicional de 1/3. Então, as férias equivalem ao salário do período das férias mais 1/3. E, como regra, antes, né? Você paga as férias antes do empregado, você antecipa o pagamento. Aqui, ele permite que o valor da remuneração, então o salário, por assim dizer, do mês das férias, pode ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte ao das férias. Então, olha que diferença. A regra normal é você pagar as férias antes. Ele vai sair de férias de 1º de maio a 30 de maio, você tem que pagar 2 dias em abril, né? Aqui não, se ele vai sair de férias de 1º de maio a 30 de maio, você vai poder pagar o salário de maio até o 5º dia útil de junho, né? E 1/3 até dezembro, junto com o 13º salário, tá? Então aqui, além de ter essa medida para você resolver a mão de obra ociosa, você tem a questão de diferir o pagamento, né? Férias coletivas, que já é algo que você já poderia fazer, né? Mas aqui a grande vantagem que ele te traz é que as férias coletivas não precisam ser de 30 dias no máximo, né? Como regra, as férias coletivas elas são de até 30 dias, aqui ele permite que você dê férias coletivas por um prazo maior, né? Basicamente, as mesmas vantagens da antecipação das férias individuais, o efeito prático é o mesmo, porque o empregado ele vai antecipar o período aquisitivo anterior, então acaba dando a mesma. Antecipação de feriados, acho que esse ninguém aguenta falar, né? O governo fez o favor de já antecipar praticamente todos os feriados que tínhamos, então acho que a gente nem tem mais feriado para antecipar. Mas basicamente o conceito é esse: é você dar uma folga para o empregado. Então, olha, você não trabalha amanhã, porque amanhã é Natal, né? Só que aí você vai ter que trabalhar no Natal, né? Amanhã é Páscoa, do ano que vem, amanhã é, sei lá, Tiradentes. A gente tem que ver os feriados que sobram ainda, né? Não dá para antecipar feriado que já foi antecipado, né? Isso é importante. É uma medida meio impopular, né? E talvez não faça tanto sentido, porque ela é paliativa, assim, não tem tanto feriado assim para você antecipar, né? Ainda mais com antecipação, com todas as antecipações que já houve, né? O que mais? Banco de horas, essa é uma medida importante. Vocês sabem que a medida, o banco de horas já era possível ser feito antes mesmo da reforma trabalhista, né? Mas dependia da anuência do sindicato. Então, para que você pudesse implementar um banco de horas na sua empresa, você dependia de um acordo com o sindicato, e esse banco de horas com o sindicato podia ser feito, as horas podiam ser compensadas em até um ano, né? A reforma trabalhista de 2017, ela traz a possibilidade de você fazer um banco de horas por acordo individual para compensar em até 6 meses. Né? Então, essas duas regras que eu acabei de dizer já existiam e continuam existindo. Você já pode fazer, ou já pode ter feito, ou pode fazer um banco de horas individual com o seu empregado para que ele se comprometa a compensar as horas trabalhadas em até 6 meses. Ou se 6 meses for pouco para você, você pode fazer com o sindicato para compensar em até um ano. A medida provisória traz a possibilidade de uma terceira hipótese do banco de horas para você fazer mediante acordo individual de até 18 meses. Né? Então, ele está dando um prazo maior para você compensar as horas,
O que faz sentido, porque assim, a pandemia parece, né, infelizmente, que não vai embora tão cedo. Então, não adianta talvez você fazer por acordo individual de 6 meses, porque daqui a 6 meses pode ser que a economia não tenha retomado totalmente, de modo que não tenha trabalho, demanda de trabalho para esse empregado compensar, né? E aí a última medida, para eu já encerrar e passando para as perguntas, suspensão de obrigação em segurança e saúde do trabalho. Basicamente, gente, ele fala que os atestados médicos das pessoas que estão em home office, era uma dúvida, né? O empregado está em home office, ele tem que fazer o exame periódico, o exame médico periódico. E aí, eu faço a pessoa vir à empresa, eu tenho que mandar todo mundo lá para a empresa que faz, né, para o consultório que faz o exame, ele está dizendo que está suspenso, né? Então é isso. Agora, gente, uma questão importante que a gente tem. Não, ainda tem os encargos. Uma questão importante que a gente tem dessas medidas da medida provisória é o fato dela ser provisória e às vezes você fica meio no limbo. Por exemplo, o empregado, você fez essa opção aqui do home office, do banco de horas, né? Por 18 meses. Só que a medida provisória ela tem vigência de 120 dias. Né? Suponha que ela não seja convertida em lei e ela perdeu a validade. Só que aí você tem horas penduradas nesse banco de horas. Né? Havia quem defendesse, isso aconteceu ano passado, né? Teve quem defendeu que perdeu esse banco de horas, ele ficou nulo. Né? Tem outras pessoas, e eu me filio a essa corrente, falam, não, eu fiz o banco de horas neste período, então ele continua tendo, neste período em que eu implementei o banco de horas, ele continua tendo possibilidade de compensar lá na frente. Né? O que eu não vou poder é talvez incluir novas horas, né? Mas compensar as que já foram incluídas durante a vigência da medida provisória, tudo bem. Mas é isso, né? Assim, a gente tem que ter uma certa cautela com essas medidas, porque se depois ela não vira lei, e a mesma coisa com as medidas de segurança, aí depois não virou lei, eu tô com o meu atestado médico, né, com meus exames médicos periódicos todos atrasados, né, porque não foi convertido em lei, perdeu a validade, essa suspensão, e aí eu preciso sair correndo para fazer para todo mundo. Né? Então, talvez na medida do possível que a gente puder ir mantendo, melhor. Né? Tem uma série de restrições lá de coisas que precisam ser mantidas. Tá? Então, depois, antes de você efetivamente suspender as suas obrigações de saúde e segurança, dá uma olhada na lei ou fala com a gente passa direitinho a medida provisória, ou o ideal é você conversar com a empresa que te assessora com o PPRA, com o PCMSO, né, com questões que faz o exame periódico, etc., e ver com ela o que ela acha que é viável fazer, o que é recomendável manter. Tá? E aí, uma última medida, que essa é interessante também para te dar um fôlego maior no caixa, né, especialmente para empresas que estão com as atividades suspensas, diferimento do FGTS. Então, a medida provisória, isso aconteceu também no ano passado, né? Com a diferença que o ano passado ele permitia você pagar em mais vezes, era em até 6 parcelas, né? Esse ano só 4. Então, o que acontece? Se você quiser, é facultativo, você tem que optar. O FGTS, devido sobre a folha de pagamento. Para você ter uma ideia da economia que ele está te dando, o FGTS é 8% da folha de pagamento. Então, é só você ver 8% da sua folha, abril, maio, junho, julho, ele está te dando a possibilidade de você empurrar um pouquinho para frente a sua folha de pagamento. 4 vezes 32. Então, a gente está falando aí de praticamente 1/3 de uma folha. Né? Ele está te permitindo ter um fôlego. Então, o que acontece? O FGTS desses períodos, abril, maio, junho e julho, desses meses, né, você vai pagar em 4 vezes a partir de setembro. Né? Então, você não paga FGTS, não recolhe FGTS em abril, maio, junho e julho, e recolhe a partir de setembro. Veja que em setembro você tem que recolher o de agosto. Né? Porque, veja, ó, o FGTS sempre recolhe no mês seguinte. Né? Então, o de abril se recolheria em maio, de maio em junho, de junho em julho, o de julho em agosto. Então, esses estão suspensos. O de agosto, você vai ter que recolher em setembro. Só que aí, se você aderiu ao diferimento, junto com o de agosto, que você vai pagar em setembro, você tem que pagar o de abril. Né? Em outubro, você vai ter que pagar o de setembro e o de maio. Em novembro, o de outubro, o de junho. Em dezembro, o de novembro e de julho. Ou seja, basicamente o que ele está te fazendo é assim, você não paga agora, mas lá daqui, nos 4 últimos meses do mês, você paga 2 vezes. Tá? Então, precisa ver em que medida também isso faz sentido. Importantíssimo, gente, declarar. Você precisa informar isso na sua GFIP, precisa falar lá com o pessoal de folha de pagamento. Isso não é simplesmente não recolher. Se você não recolher, você vai ficar devendo, ele vai incluir juros, multa, você não vai conseguir a sua certidão de regularidade do FGTS e está devendo até você pagar. Né? Você precisa declarar
pro fisco que você vai optar por esse parcelamento, tá? Caso o empregado seja demitido, né, então se eventualmente você rescindiu o contrato de trabalho dele antes desse período, aí esses pagamentos voltam, se antecipam para cá, tá? Gente, era isso que eu tinha a dizer. Eu vou responder as perguntas, eu vou colocar aqui só os meus contatos, depois no final eu coloco novamente os meus contatos, para quem quiser. Estou colocando aqui meu Instagram. Lá no meu Instagram, gente, se você entrar lá, na minha bio, né, que é aquela informação que tem lá na página, tem um link. Se você clicar nesse link, tem a pesquisa, essa pesquisa, tem um link, um formulário para essa pesquisa que você pode me ajudar sobre home office, responder aí na sua empresa, passa para os seus colegas de empresa, para os seus colegas de faculdade. Te agradeço muito. Eu vou, como resultado dessa pesquisa, escrever um artigo científico para publicar, e a gente está fazendo um estudo justamente sobre o quão efetivas estão sendo essas questões do home office, tá? Então, deixa eu agora passar aqui para as perguntas. Eu vou até colocar aqui também o link para vocês me ajudarem, mas vamos lá. Ok. Ter aditivo específico por mês me parece dar mais respaldo quando se prevê mudança de percentual da redução a cada mês. Sem dúvida, se você não vai fazer a mesma situação, né? Assim, a minha sugestão de você fazer um percentual único é se você não vai mudar. Então, se você vai fazer 25%, mas no mês seguinte você quer fazer de 50%, então você precisa fazer o mês a mês, né? Sem dúvida nenhuma. A medida provisória pode ser atribuída para contratos que antecedam 28/4/2021 ou 2020. 2021, eu não sei se na minha apresentação estava 2020, o que a medida provisória ela diz é o seguinte: essa medida provisória, que foi editada, foi publicada em 28 de abril de 2021, agora, semana passada, esta medida provisória só pode ser aplicada para quem estiver com o contrato de trabalho vigente até a data da publicação. Então, se o contrato de trabalho foi celebrado até 28 de abril de 2021, você pode. Para contratos de trabalho posteriores, não pode. Tá? Que mais? Então, no caso de redução de jornada e salário, não pode reduzir o vale-refeição? Não. Em tese, você não pode reduzir nenhum benefício, né? O único benefício, como eu disse, que você pode suspender unilateralmente por conta própria é o vale-transporte, se o empregado efetivamente estiver deixando de utilizar o transporte público. Se ele estiver em home office, aí óbvio que não faz sentido o vale-transporte. O vale-transporte ele serve para o deslocamento, refeição, para o deslocamento casa, trabalho e retorno, né? Fora isso, tem que manter. Mas vale-refeição, sei lá, o restaurante, né? Eu tenho refeitório, etc. E tal. Todos esses benefícios, gente, assim, benefícios, uma vez concedidos, eles, de certa forma, integram o contrato de trabalho e a legislação veda alteração prejudicial. Então, se eventualmente você precisa fazer uma redução de um benefício como esse, vale-refeição ou qualquer outro, né? O ideal é que você converse com o sindicato. O sindicato dos empregados faça um acordo para autorizar essa redução para você não ter problemas, tá? Esse valor que complementamos para garantir o líquido do funcionário entra como indenização, não há tributação sobre INSS e FGTS, correto? É isso mesmo. Esse valor ele é uma indenização, vai líquido para o empregado, ele não desconta imposto de renda, não paga FGTS, não paga INSS, não tem reflexo em férias, não tem reflexo em 13º. É o que eu falei, é você converter o valor do salário líquido numa ajuda de custo sem encargos, tá? É isso. Respondido, já tinha isso que eu falei na sequência, né? Não identifiquei no MP onde está incluído que o benefício tem que ser mantido. Em qual capítulo ou parágrafo o benefício VR pode ser pago? Olha, com relação ao... Eu não vou conseguir te dizer agora aqui, porque eu não estou com ela aberta, mas com certeza absoluta tem lá um artigo dizendo que não pode... que deve manter os benefícios. E esse capítulo está, se eu não me engano, lá no 8º ou no 9º, acho que no artigo 9º, quando ele fala da suspensão de contrato.
né? Suspensão de contrato, ele diz, deverá manter os benefícios, ponto. Né? Então está lá, para a suspensão de contrato é obrigatório manter. Para os empregados com redução de salário e jornada, ele não fala, de fato, não tem lá expressamente dizendo que é obrigado manter, mas é aquilo, o empregado continua trabalhando, ele teve simplesmente uma redução de jornada, então não há uma justificativa lógica para você reduzir, né? E é aquilo, como regra geral, a gente não pode implementar nenhuma alteração nas condições de trabalho que sejam prejudiciais ao empregado, salvo a anuência sindical, tá? Ou salvo empregado que for... Quando a gente está falando de empregado que a gente chama de hipersuficiente, o que é o hipersuficiente? É aquele que ganha mais de 2 vezes o teto de benefício do INSS, 12 mil lá nos quebrado, e nível superior. Para esse empregado, você pode suprimir aí, teoricamente, qualquer benefício mediante acordo individual. Tá bom? Que mais? Pode repetir, por favor, a questão da ajuda compensatória para empresa com faturamento 4,8 milhões. É obrigatório pagar e o percentual de 30% sobre o quê? 30% sobre o salário. Então, empresas cujo faturamento em 2019 foi superior, faturamento bruto, foi superior a 4 milhões e 800 mil. Então, empresas que em 2019 tiveram receita bruta acima de 4 milhões e 800 mil, quando fazem a suspensão do contrato, elas são obrigadas a pagar uma ajuda compensatória para o empregado de 30%, no mínimo 30% do salário. Tá? Então, você pega o salário do empregado, converte isso numa ajuda, não vai ter encargo, não vai ter imposto, não vai ter nada, né? Você paga para o empregado isso, no mínimo 30%. Tá? Pode ser até mais do que 30% naquela regra. Se você quer fazer um acordo individual com o empregado, para que ele não tenha perda no líquido, você pode pagar mais, com a vantagem que você vai economizar todos os encargos. Né? Basicamente, você vai manter o mesmo salário dele, mas você vai ter uma economia aí na casa aí de uns 50%, porque você vai economizar o imposto de renda, o INSS e o FGTS, que de cara é um custo de folha. Né? Mesmo que as contratações tenham sido feitas durante o período de vigência da redução anterior, sim, não há nenhuma vedação de que mesmo que o empregado já tenha sofrido, inclusive ele reconhece lá no dado momento a possibilidade de acumular. O empregado que já teve a suspensão, veja, não é nem que ele foi contratado lá atrás, ele já foi sujeito à suspensão, né? E agora ele vai ser de novo, então não é problema. A única questão é uma data de corte de data de contratação, tá? As novas medidas provisórias podem ser atreladas ao reconhecimento oficial de estado de calamidade pública, exemplo do decreto tal, ou pode haver reconhecimento oficial de calamidade pública? Não. Assim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é reconhecimento de calamidade pública. Reconhecimento de calamidade pública, teve lá, de fato, um decreto federal ano passado, que, salvo engano, expirou em 31 de dezembro. Então, oficialmente, nós não estamos mais, por incrível que pareça, a gente vive numa distopia, né? Porque morrendo 4 mil pessoas, oficialmente não é um estado de calamidade pública, mas é assim que estamos, salvo se for editado um novo, e pode ser, esperamos que seja a qualquer momento. Mas, assim, quando o governo decreta estado de calamidade pública, e basicamente ele tem efeitos fiscais do próprio governo. Então, o governo ele pode gastar, ele não precisa respeitar teto de gasto, alocação de orçamento fiscal do Estado. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa são as medidas que o governo está implementando para te ajudar no momento de dificuldade da pandemia. Né? Eu sei que algumas normas coletivas, acordos sindicais, fazem referência à calamidade pública. Enquanto houver estado de calamidade pública, você tem essa vantagem. Né? Essa medida provisória não te diz que estamos em estado de calamidade pública. Tá? Não é objetivamente uma prova, um reconhecimento de que temos estado de calamidade pública. É óbvio que é um bom indício, é um bom indicativo de que você converse com o sindicato e ele te ajude, né? Te altere aí alguma coisa. Mas, né, objetivamente, não. Tá bom? O que mais temos aqui de perguntas? O pagamento dos 30% deve ser proporcional aos dias de suspensão do mês? Devemos considerar 31 de maio no cálculo dos 30%? Você nunca considera... Os meses que tem 31, você nunca considera para fazer salário. Assim, o cálculo de salário, inclusive quando você vai fazer o salário hora lá para fins de redução de jornada, você divide isso aí por 30. Então a regra é, divide o salário por 30, este é o salário por dia.
né? Se você quiser, você divide por 8 para você encontrar o salário hora. Você vai ter que considerar o descanso semanal remunerado, que vai te dar um divisor de 220 para quem trabalha 8 horas. Então, pra você descobrir o salário hora, pega o salário mensal, divide por 220. Você quer descobrir o salário dia, você pega o salário mensal e divide por 30. Mesmo que o mês tem 31 e mesmo que fevereiro tem 28, tá? E aí você vai pagar o auxílio de 30% sobre o número de dias que vigorou. Aí se vigorou 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Aí teve o 31, vigorou 7 dias. Você vai contar, é uma via de mão dupla, né? Você conta dividido por 30, mas multiplica pelo número de dias que vigorou. Ah, mas se vigorou o mês inteiro e o mês inteiro tem 31. Aí você vai multiplicar por 30. Aí é um salário mensal. Na verdade, você não vai nem fazer a multiplicação, né? Você vai pegar o salário mensal. Tá? Acho que eu respondi, né? Ela me deu um exemplo aqui, quem mandou, mas acho que está respondido. Se tiver alguma dúvida, me fale. Que mais? Ainda temos aqui. Nossa convenção estipula 2 alternativas para o teletrabalho. Acho que eu não entendi a sua pergunta. Eu acho que você tinha me mandado, inclusive, por e-mail, né? Deixa eu ver aqui se eu acho seu e-mail. Pera lá. Eu acho que é mais fácil. Como você está me dando exemplos aí da convenção, eu vejo depois e te respondo em particular, tá bom? Bom, gente, acho que é isso. Se não temos mais perguntas, acho que a gente pode ficar por aqui. Então, temos mais uma pergunta aqui. Não, é um obrigado. Tá bom. Eu vou novamente, então, aqui compartilhar com vocês os meus dados de contato. Agradeço muito. Espero que em breve a gente possa fazer eventos mais leves e com, né, talvez presencialmente, para a gente ter muitos de vocês que eu não conheço pessoalmente ainda, né? Então, espero que em breve a gente consiga se conhecer pessoalmente. E é isso, tá? O Alexandre está me perguntando aqui se eu vou compartilhar esse material. Sim, a gente vai disponibilizar a palestra, né? A gente sempre coloca no YouTube e no nosso site a gente coloca um link para o YouTube com o link para o material, tá? E provavelmente quem está na nossa lista, no nosso mailing, recebe isso provavelmente amanhã. É o tempo só da gente fazer o upload para o YouTube, mas a gente vai compartilhar sim, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado a todos e a todas. Como eu dizia, espero que em breve a gente consiga se encontrar em situações mais amenas. A Marisa está me perguntando aqui meu Instagram. É isso aqui, Marisa, ó, _Renato, _Rossato, tá? Sigam lá no Instagram e, por favor, respondam a pesquisa, é bem rapidinho, que está na minha bio sobre home office. Por favor, compartilhem. Quanto mais respostas a gente tiver, mais acurada vai ser a nossa pesquisa. Depois, obviamente, eu compartilho com vocês também o resultado da pesquisa. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Se cuidem e até a próxima. Um abraço grande.